Ok, bom dia a todos, bom dia, hoje 15 de julho de 2024, às 11 horas, por aqui Sário Silva, psicólogo do esporte. Então hoje o vídeo dessa semana a gente vai certamente ser mais conciso, porque ele é muito direto. Ele, na realidade, eu tratando com vocês aqui sobre o modelo cognitivo, que no final das contas é digamos assim, a marca maior, a síntese para o trabalho com psicologia cognitiva, dentro das variáveis, né, que ela apresenta, né? Como eu já falei, aqui nós não trabalhamos com TCC tradicional, eu trabalho com psicologia cognitiva aplicada no meu trabalho com psicologia do esporte e também relacionado, claro, com o exercício físico. Ok? Trabalhando principalmente a questão do treinamento de habilidades psicológicas para essa área. Ok? Então, uma pergunta que me vem aqui é sempre assim: todos nós temos um motivo, né? Quais são os nossos motivos? Então, por exemplo, eu estou aqui 11 horas da manhã, o meu motivo é trazer para vocês uma síntese. Como eu tinha falado no vídeo da semana passada, a gente está afunilando mais as coisas e no momento seguinte a gente vai apenas discutir aqui e colocar, né, algumas posições com relação a determinados casos, a determinadas situações. Mas a parte ligada ao que a gente chama de psicoeducação, a respeito da psicologia cognitiva aplicada na área do esporte, está praticamente feito aqui com esses vídeos. Até sugiro, quem quiser saber sobre o meu trabalho, sobre essa gama de assuntos que eu tenho pesquisado, é só acessar no YouTube. Principalmente tem vários vídeos, desde lá das questões da aprendizagem. Como eu tenho dito, a aprendizagem para mim é o fator fundante da psique humana. Ok? Psicologia trabalha com o psiquismo humano. Ok? Então eu volto à pergunta aqui: quais são os nossos motivos, né? Então eu estou aqui às 11 horas da manhã no motivo de trazer para vocês essa síntese, que a gente vai falar aqui sobre o modelo cognitivo, ok? Então todos nós temos um motivo para determinadas coisas, para determinadas metas. Então, hoje, numa segunda-feira, as pessoas têm um motivo da segunda-feira, né? Motivo relacionado à sua vida pessoal, ao seu trabalho, ou seja, no acontecer das coisas, da sequência, das direções que ela vai tomando no seu dia a dia, tem os motivos. Os motivos às vezes mais prioritários, os motivos menos prioritários, mas sempre nós temos motivos. E por que eu estou falando em motivo? Eu estou falando em motivo porque quando eu falo em modelo cognitivo, no final das contas eu estou falando qual a configuração ou quais as configurações que apresenta cada pessoa, claro, no seu esquema cognitivo. Eu venho lá da aprendizagem, né? Principalmente a gente falava muito e fala muito em esquema cognitivo, e aqui eu estou falando de modelo cognitivo, seguindo uma tradição mais alinhada com a TCC. Então, o modelo cognitivo, ele vai encerrar, de certa maneira, os motivos daquela pessoa para apresentar aquele modelo, aquele esquema cognitivo. E o que é o esquema cognitivo, o modelo cognitivo? Na realidade é a configuração, o mapa, por isso que eu falo muito em mapa cognitivo, de como está ou em que nível estão os seus processos de pensamento. Ok? Então, vamos gradativamente mostrando para vocês. Vamos abrir essa primeira figurinha aqui, né? Vamos abrir essa primeira figurinha. Esse cidadão aqui, pensativo, esse jovem senhor, né? Esse camarada aqui, essa expressão dele, ele está demonstrando um certo ar, talvez até de preocupação, pensativo, não quer dizer nada demais, mas por trás desse olhar dele existem os motivos. O modelo cognitivo a que ele está respondendo afeito. E por que a gente fala em modelo cognitivo? Então, já afunilando aqui, a gente fala em modelo cognitivo
porque é a base de atuação da TCC e, por que não, também em parte a base de atuação da variável que eu trabalho, que é a psicologia cognitiva aplicada, não exatamente seguindo todos os parâmetros da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, porque a minha base eu fundamento com estratégias de, como eu já falei para vocês aqui, de autossugestão, ok? De concentração. Eu uso uns métodos a mais, outros métodos, mas o fundamento é exatamente a análise e o debruçar sobre as formas de pensamento, ok? Então, só lembrando aqui, um mapazinho cognitivo que a gente tinha falado, que foi sobre o estado de superconcentração da mente, né? Quando a gente, que aqui lembrando, né, no estado de superconcentração da mente, eu estou lembrando a vocês aqui o método que eu uso, ok? Que é essa sequência aqui, que a gente vai retomar para ele, tá certo? O meu diferencial é isso, mas ele está dentro, obrigatoriamente, desse modelo cognitivo. Eu trabalho o modelo cognitivo através dessa sequência aqui, dessa estratégia que eu chamo de estado de superconcentração da mente, ok? Agora, sendo mais direto, o que é o modelo cognitivo? O modelo cognitivo vai dizer, ou ele esclarece que é o principal foco de atenção para o trabalhar com a psicologia cognitiva. Vejamos aqui, parte do seguinte princípio: toda situação, por isso que eu falei em motivo primeiramente aqui, toda situação que se apresenta na realidade para as pessoas, elas podem projetar, encaminhar ou estimular nessa pessoa N reações. Cada pessoa é um mundo, e a pessoa vai reagir de acordo com sua singularidade. Então, o modelo cognitivo vai dizer que primeiro se apresentam as situações. Toda pessoa, ela apresenta um modelo cognitivo. Às vezes, um modelo cognitivo mais estável, mais regulado, mais autorregulado, porque o sonho e a meta é você poder, de certa maneira, claro, você se autorregular, regular o seu modelo cognitivo, ou seja, a partir de situações, você ter um acesso com a realidade de uma forma mais saudável e melhor para você, mais produtiva, mais satisfatória para você e para seu entorno. Então, as situações, mais ou menos, essa figurinha aqui, elas nos dá algumas dicas. Tá vendo aqui? Essa aqui é uma figurinha lá da Pixabay, né? Essa jovem aqui, de frente, numa posição, sendo receptiva. Aqui é tipo uma metáfora, né? Ela vivendo momentos, né? Vocês observam esses relógios aqui, né? Essa explosão de figuras. Isso aqui são as situações que se apresentam para a pessoa. Eu estou aqui agora nesse momento, a situação que eu estou lidando com ela é o meu lidar em fazer esse vídeo, que ele está sendo gravado e depois vou colocar no YouTube. Então é a minha situação. Quando eu sair daqui, logo mais eu vou para minha casa aqui perto e vou almoçar. É outra situação. Depois, mais tarde, eu vou voltar aqui de novo para fazer um acompanhamento. Então é outra situação. À noite, deverei ir para um compromisso rápido. É outra situação. Amanhã, logo cedo, eu vou para o meu treinamento de natação em águas abertas. É outra situação. Vocês que estão me vendo aí, numa hora dessa, a pessoa também está no seu trabalho, está na sua universidade, está assistindo a um vídeo, está
está num atendimento médico, está sendo submetido a um procedimento, está se divertindo, está sorrindo, está cantando, mas também pode estar chorando, pode estar numa atitude, numa situação difícil, está dirigindo. Então, as situações, elas projetam as pessoas para o segundo item, que é o quê? Que aí quando as pessoas já estão em determinado problema a nível da psique. Mas ao certo é que toda situação que é apresentada para nós, através de nossos canais sensoriais, de nossos sentidos, principalmente o visual, todos, né? Eles nos fazem reagir de uma forma. Então, a base do modelo cognitivo vai dizer que todas as situações, elas vão projetar pensamentos, que são os pensamentos automáticos. E o que são os pensamentos automáticos? O pensamento automático são aqueles pensamentos, quando a pessoa está no problema, né, que precisa fazer um acompanhamento, um tratamento, uma coisa. Mas todos nós temos pensamentos automáticos. Não quer dizer que todo pensamento automático é prejudicial. Não quer dizer. Ele pode vir a ser problema, mas não quer dizer que todo pensamento automático seja prejudicial. Mas aqui nós tratamos nos pensamentos automáticos que são prejudiciais. Na área do esporte, por exemplo, hoje uma segunda-feira, aí geralmente em equipes de futebol, equipes desportivas e tal, até mesmo na área do exercício a pessoa se dá uma folga, né? Mas amanhã na terça a coisa já volta praticamente ao normal. Aí vamos dizer que a pessoa é um praticante de, eu falei agora, águas abertas, né? Aí o professor liga, coloca lá no grupo: pessoal, amanhã nós vamos fazer um negócio diferente. Eu até sugiro que a pessoa esclareça logo o que é, sabe? Mas as pessoas, ou algumas pessoas, ou muitas pessoas, elas não estão preparadas para você, como um professor, como um técnico, como responsável por determinada coisa, você chegar e dizer: pessoal, amanhã nós vamos fazer uma coisa diferente. Porque tem gente que quando ouve isso, ela fica, desperta ansiedade nela. Então, a pessoa que já está no nível relacionado a estresse ou ansiedade, quando ela ouve alguém dizer: pessoal, amanhã nós temos aula, viu? Amanhã nós temos aula de natação no mar. Agora vai ser um negócio diferente, viu? Então, vem o pensamento automático da pessoa para um negócio diferente, para pior. Às vezes, se for até para melhor, ela ainda acha ruim. Por quê? Porque ela não está treinada, a mente dela não está devidamente consciente e trabalhada para aguardar uma novidade. Todo mundo tem isso. Então, a sequência, quando se apresenta uma situação no modelo cognitivo, vem os pensamentos automáticos. Coloquei até uma figurinha aqui. Olha aqui, ó. Uma pessoa mais ou menos preocupada, né? Colocando a mão aqui, essa figurinha aqui, o que será nesse caso, né? Mas, por exemplo, em situações corriqueiras, fora do esporte, dentro do esporte ainda, o praticante de uma corrida de rua. Esse final de semana agora vai ter uma corrida que eu vou participar lá em Caicó, né? A corrida de Santana, Caicó, no Rio Grande do Norte. Vou participar lá, um filho meu me chamou para acompanhar ele, eu estarei indo lá, se Deus quiser. Aí, eu nunca corri em Caicó, eu já tive muito em Caicó, já treinei assim, mas competindo eu nunca tive, correndo em Caicó. Mas se eu não me monitorar, não descansar, aí eu vou entrar na vibe, que o clima de Caicó, por exemplo, está igual a Natal, chovendo todo dia, e na área metropolitana de Natal. Eu moro em Parnamirim, nós estamos aqui em Parnamirim, área metropolitana de Natal. Então eu não posso cair nessa vibe. Eu tenho que, se eu me aperrear, digamos assim, quando o meu filho ligar na quinta-feira, ele quer que eu vá para lá na sexta-feira, a corrida no sábado, aí ele vai dizer: pai, tá tudo bem? Pergunta logo, toda vez que ele liga para mim, tá tudo bem? Eu digo: tá tudo bem, mas eu tenho que partir para lá
pensando que o trecho, e sabendo já, eu já levantei o percurso, já sei que tem umas ladeirinhas pequenas, mas tem, e o clima não é o clima metropolitano. Mas se eu tiver com o meu físico preparado, mas tiver com o psicológico despreparado, independente do clima do relevo na corrida que eu vou lá para Caicó, eu vou só para participar, para ajudar ele lá, toda vez que ele falasse nessa corrida, eu ia me ansiar, ou seja, viria um pensamento automático: eita, caramba, calor demais, é mormaça, é diferente e tal, eu não conheço o terreno. Então são pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos geralmente estão ligados a sintomas de ansiedade, mas tem ligados a outros problemas também. Claro, os pensamentos automáticos é algo que não sai da sua mente, você não sabe nem de onde veio. Fora da área do esporte, você pode ter um pensamento automático. A pessoa vai fazer uma compra, aí chegou na loja, aí o vendedor diz: meu amigo, eu não tenho esse produto aqui, mas é possível que essas grandes lojas, elas fazem isso, eu não tenho esse produto aqui na prateleira, mas se você confiar, eu faço o seu cadastro aqui na rede nacional dessa loja, dessa marca, e o senhor compra. Na hora que o vendedor disser isso aí, a pessoa já descompensa, porque vem um pensamento automático que aquilo não vai dar certo, que ele não vai receber o produto. Então as coisas são mais ou menos assim. Às vezes você está num local e você não conhece a pessoa, você nunca falou com a pessoa, você não sabe quem é, você ouve falar, mas quando você, pela mídia ou por uma conversa de terceiro que você ouviu, aí você ficou com aquele nome daquela pessoa gravado na sua mente de forma negativa. Aí você está num canto bem feliz, aí quando você escuta aquele nome, aí você pode até ficar deprimido, porque vem um pensamento automático que aquele personagem daquele nome não presta, lhe perseguiu, é uma coisa ruim. Então os pensamentos automáticos, eles vêm, e a psicologia cognitiva, ela vai trabalhar regulando isso aí, dando evasão a essas coisas. Por quê? Depois aí tem a situação, gerou o pensamento automático que gera as emoções. A emoção, ninguém fala, a pessoa fala, eu escuto muito falar em emoção, rapaz, isso é emoção, essa coisa é emocionante, mas ao certo eu escuto pouco se falar realmente do fundamento da emoção, o que é na realidade uma emoção. Uma emoção é um componente psíquico muito forte, mas ele tem um conteúdo fisiológico também considerável. Quando vocês, a partir de agora, quem não souber, ouvir falar em emoção, você imagine que a emoção, ele tem um forte conteúdo psicológico, ou seja, mental, mas ele tem um reflexo direto, para mais ou para menos, a depender do tipo de emoção, a nível fisiológico. Então, uma emoção é um complexo de elementos, tanto mentais como físicos. É por isso que quando eu falei lá no sistema límbico, no cérebro emocional, eu falei que o hipotálamo é uma espécie de gerente dessa parte endócrina, e ele vai liberar é o comandante, né, da liberação de hormônios no organismo para regular e acionar a resposta emocional. Olha aí, porque a resposta emocional, ela vem primeiro com o reflexo, o impulso mental, e depois se desdobra no organismo. Então, essa pessoa aqui, vamos voltar lá a uma situação hipotética no esporte, né? Essa pessoa aqui, dentro de uma situação, um jogador de futebol que tem um jogo decisivo na quarta-feira. Aí o técnico ligou para ele e disse: se prepare. Se ele não tiver o mental dele trabalhado bem, ele vai startar nele mesmo, que isso é a coisa que a pessoa faz nela mesma, a depender da gestão em que ele está sendo submetido ali, no caso aqui do técnico de futebol, dessa equipe de futebol. Se o técnico liga para ele hoje, segunda-feira: fulano, você se prepare.
Aí, a depender da história dele no futebol, ou boa, ou regular, ou não boa, ele pode gerar aqui, principalmente se for ruim, ele vai gerar um pensamento automático, sei lá, de perder um pênalti. Ele vai se inquietar. E quando esse pensamento automático starta na mente dele, gera uma emoção. Aí essa emoção tem os componentes fisiológicos, que é a próxima sequência. Olha aqui, ó, a próxima sequência, a resposta fisiológica. Toda emoção tem a resposta fisiológica. No caso desse jogador, ele pode, já de hoje para amanhã, não dormir tão bem. Aí diz, como eu não vou dormir bem, eu vou dormir pouco, eu vou dar uma voltinha hoje à noite, vou ali, encontro os colegas, a gente toma um suco, uma coisa e tal, de repente uma cervejinha, e na realidade uma coisa tentando compensar a outra, ele talvez, por essa resposta fisiológica dessa emoção, que a resposta fisiológica é um componente da emoção, ele já entrou num quadro de descompensação, ele já entrou no modelo cognitivo descompensado. Entendeu? Por isso que eu digo aqui, ó, como será o modelo cognitivo, vai explicar pra gente, olha, como será o trabalho da psicologia cognitiva, psicocog, mediante a demanda. E as demandas são essas aqui, ó. São essa demanda. A pessoa aqui, digamos aqui, um técnico, né, um psicólogo, professor, a pessoa que está acompanhando a pessoa, e a pessoa cheia de problemas, cheia de dúvida. Essa é a demanda que chega por esse modelo aqui, esse modelo cognitivo estando descompensado. Ok? Então, a situação vai gerar o pensamento automático que gerou a emoção. Ok? Tem umas figurinhas até da emoção. Não. Aqui, ó. Olha a emocional aqui, ó. A moça dando um recado aqui pro rapaz. Isso é emoção. Isso aqui tem um efeito mental grande e fisiológico. Tá cheio de adrenalina aí, regulando, enquadrando esse cidadão aí. Tem outra aqui também que tem a ver com a emoção. Essa é até mais forte um pouquinho. Olha aqui, a emoção. Ligada à raiva, digamos assim, né? Aqui, né? Olha aí, ó. Emoção. Aí é o componente somático da emoção. Ok? Então, isso tudo do modelo cognitivo, quando ele vai descompensando. Ok? Aí, isso aqui com o tempo, olha, as situações, gerando os pensamentos automáticos negativos, gerando as emoções negativas, claro, tem emoções boas também, claro, e com respostas fisiológicas também, que são negativas, fortes, estressantes. Com o tempo, vai se desdobrar aqui na questão do comportamento. Como a gente está falando aqui na parte, principalmente da parte desportiva, né, e do exercício físico, eu antes de chegar ao comportamento, como vocês estão notando aí pelo que eu estou falando, eu estou falando aqui do esporte, ó, porque vão existir os desdobramentos no exercício físico e no esporte. Os desdobramentos. Tem até uma figurinha aqui, deixa eu ver o que é aqui. Tá aqui, ó. Todos os esportes, isso aqui é uma figura lá do Pixabay, relativa à Olimpíada de Tóquio. Olha aqui, ó. Todos os esportes, de uma maneira ou de outras, eles são afetados, positivo ou negativamente. Eles têm uma relação com essa questão do modelo cognitivo dos atletas, dos praticantes de exercício, ok? O modelo cognitivo, na realidade, ele vai trabalhar isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é uma cabeça, né? Ele vai bem trabalhado, ele vai dar um ajuste aqui nesse quebra-cabeça, né? Por coincidência é uma cabeça. Ele vai tentar dar uma moderada aqui, uma regulação e sempre impulsionando, despertando a pessoa para ela se autorregular. Porque não tem razão você toda vez que você ansiar por alguma coisa, ou você começar a descompensar, que faz parte da vida, claro, os estresses, você tem que procurar um psicólogo, um médico, não. Você tem que aprender a se gerir.
Aí vem com a maturidade, mas depois que você aprende determinadas técnicas, você progride e desenvolve melhor, fica menos dependente de certos especialistas, principalmente. Então vamos aqui. Então, o desdobramento aqui, ó, situação, pensamento automático, emoção, respostas fisiológicas, aí vão aqui, ó, no desdobramento, no esporte e no exercício físico. Esse jogador que não estava preparado para ouvir o técnico dizer se prepare para quarta-feira, talvez o técnico, conhecendo mais esse atleta, geralmente é um bom atleta, sabe a técnica, sabe a parte física, mas precisa de uma atualizada a nível psíquico, para trabalhar a ansiedade dele, se submeter a algumas técnicas, algum treinamento de habilidades psicológicas, para se autogerir melhor, porque aqui, com o passar do tempo, ele pode, na quarta-feira, o dia do jogo, ele pode não ser tão assertivo, entrar e travar, amarelar, né? Por falar em amarelo, esse painel que eu coloquei aqui atrás é só para exemplificar que são labirintos. Esse modelo cognitivo, ele muda direto. Eu estou falando aqui do modelo cognitivo para esse jogador ou para esse nadador que amanhã vai fazer aulas abertas. E alguém ligou para ele e disse: olha, amanhã vai ser uma aula diferente. A mesma pessoa, em outro assunto ou um assunto similar, parecido, já vai apresentar outro modelo cognitivo. Porque cada pessoa é única. E na individualidade, né? Na idiosincrasia, né? A individualidade da individualidade de cada pessoa, um segundo, um milímetro, um milionésimo de distância de um fator para outro já muda a configuração. Mas claro, nós temos a nossa base, nós temos mais ou menos como entender os perfis, mas as situações mudam. Então os modelos cognitivos, eles vão mudando, ok? Então aqui, isso aqui vai equivaler, ó, no caso aqui do esporte, ao comportamento. O comportamento é algo mais forte, é algo mais completo. Então, por que a importância do treinamento de habilidade psicológica? Porque ele vai refinar o seu comportamento e lhe preparar para a reação mais apropriada mediante a demanda. E como a demanda no esporte e na atividade física é sempre de desafio, você está na academia para você modelar melhor o seu corpo, para você conseguir usar uma força que você não sabia nem que poderia, para a questão da saúde, a questão da sua autoestima, são desafios. Você está num time participando de uma equipe de voleibol de praia altamente disputado, num litoral desse como a gente tem, você está ali para enfrentar desafio. Então, você precisa refinar o seu comportamento, porque se você não refinar seu comportamento, você não modula suas reações. E a pessoa que não modula suas reações, ela pode ser de mais e ela pode ser de menos. Se ela for de menos, aí vem a questão da ativação, né? Ela nem começa, e se ela for de mais, ela estoura, ela se acaba antes de começar o que ela teria que fazer, o que ela teria que vencer. Tá certo? Aqui eu botei até sobre o esporte, coloquei aquela figurinha agora que eu mostrei, Tóquio 2020. E tem um filmezinho aqui, deixa eu me lembrar aqui. Isso aqui é interessante. Eu falei em Águas Abertas, né? E eu estava me lembrando aqui, esse filmezinho aqui foi do ano passado. Eu já coloquei até do outro vídeo que eu fiz. É o bloco 3, lá da CTF, né? Assessoria Desportiva, né? E tem a parte lá de Águas Abertas. Olha aqui, só um exemplo aqui que eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se ele abre, né? Acho que ele abre aqui. Aqui o pessoal nadando aqui, ó. Isso aqui é em Ponta Negra. Eu acho que foi mais ou menos no meio do ano passado. Tem um ano e pouco, né? O pessoal nadando. Aí é o pessoal do bloco 3. O pessoal que tem uma experiênciazinha a mais, né? Tá nadando aí, o professor acompanhando. Mas, como eu falei aqui sobre perfil, né? Modelo, né? As pessoas são parecidas mais ou menos num grupo. Mas vocês vão ver que cada uma pessoa aqui tem mais ou menos umas 20 pessoas, cada uma pessoa dessa
ela está exercendo aqui o seu modelo cognitivo mediante a situação em que o professor pediu, né? Em que o professor pediu para fazer o percurso, né? Se eu não me engano aqui era a boia 2, a boia 1, depois a boia Wilson e depois sair. Então cada uma pessoa dessa aqui, homens e mulheres, né? Eles têm um tipo de reação a essa situação de cumprir esse percurso. Alguns mais apressados na frente, alguns mais atrasados, como eu estou aqui nessa turma aqui, eu estou lá atrás. Alguns mais tranquilos, outros mais ansiosos, outros mais focados, outros menos focados, e vai fazendo. Então, é só para exemplificar aqui como a gestão do professor é importante, porque ele vai dar a nota para você começar, ou você, a cada experiência, né, de aprendizagem, isso é uma aula, isso aí que eu mostrei agora aqui é uma aula de natação no mar. Você ir se autorregulando para você fazer melhor, cumprir o seu objetivo pessoal melhor, interagir melhor com o seu entorno, né? Reforçar as amizades e assim por diante. Então, é mais ou menos isso. Tem outra, e o comportamento, a gente já está nos finalmente aqui, que esse vídeo não vai ficar muito grande. Isso aqui foi até uma foto de um colega nosso, meu amigo lá da natação no mar, Walter. Ele, quando olhar esse vídeo aqui, ele vai até rir. Eu fiz essa foto aqui, eu acho que foi a última foto que eu fiz com a GoPro novinha que eu tinha, e eu esqueci de fechar o slot dela e entrei no mar, que eu entrei no mar e não fui competir aí foi no dia 30 de junho, foi o A4 por equipes, né? Aí o Walter estava lá com a esposa dele. Isso foi minuto antes de eu entrar no mar, que eu ia entrar para filmar o pessoal passando da primeira boia à boia 1, né? Só que quando eu entrei com a câmera, esqueci de travar o slotzinho que você alimenta a câmera, né? Quando você vai conectar na tomada para carregar a bateria, esqueci de fechar. Aí entrou água, perdi a câmera. Aí eu achei interessante que nesse exemplo aí, a gente tá rindo, né? Eu apertando a mão dele, aí Walter, como é que vai? Ele foi só olhar, tranquilo, beleza? Aí falando com ele, uns 10 minutos depois, eu estava bastante chateado, porque a questão da situação, né? E aí eu comecei a ver como é importante, por isso que eu botei essa foto, como é o nosso comportamento, né? O meu comportamento é interessante, eu tenho reações rápidas, né? O Walter já é um cara mais contente, o professor Walter é um cara mais contente. Eu sou uma pessoa mais fechada e meu comportamento reativo é muito rápido. Às vezes a pessoa pensa que eu estou até com raiva, né? Mas depois, 10 minutos depois aí, quando entrou água na câmera, eu fiquei pé da vida. Mas também, depois de 10 minutos eu estava tranquilo, sorrindo, apertando a mão de todo mundo, numa boa. E por que eu estou dizendo isso? O Walter também é um cara mais contente. Eu estou falando isso porque é uma questão do comportamento. O comportamento ele é mais consolidado. Se você tem uma característica, por exemplo, de ficar ruminando, eu já falei em ruminação, é você ficar pensando muito no passado, o seu comportamento é de pessoa mais fechada e de pessoa que você marca mais atrás, você fica sempre com um pé atrás. Então, um pensamento automático, a depender da situação, é mais fácil, é mais rápido de chegar para você. Uma pessoa mais assim, conformada com determinadas situações e mais tranquila, ela já tem um comportamento mais adaptativo. Então eu estou trazendo só esse exemplo aqui, para a gente pontuar que no final das contas, o seu modelo cognitivo, aonde quer que você esteja praticando esporte, estudando, que eu estou trazendo na área do esporte e da prática do exercício, mas você estudando, na sua vida pessoal, no seu trabalho, numa pesquisa que você está fazendo, como professor, como técnico, como policial, como engenheiro, como cientista, o que você está fazendo? Você está a todo momento lidando com os modelos cognitivos que você vai forjando na sua mente e que no final das contas
aí eles vão desembocar num tipo de comportamento seu. Então você pode ser uma pessoa mais assertiva, você pode ser uma pessoa mais fechada, pode ser uma pessoa mais reativa, pode ser uma pessoa mais esperançosa, ok? Então era isso que eu queria aqui dizer para vocês, e dizer assim, que o modelo cognitivo que a gente vai trabalhar, nesse caso aqui, que eu trabalho com psicologia cognitiva aplicada, não é a comportamental tradicional, eu vou trabalhar principalmente com a metodologia que eu falei para vocês aqui, que é essa aqui, ó. Opa, errei, não é essa não. Opa, errei aqui, né? Essa. Que outra coisa, essa aqui, ó. Aqui, rapaz. Aqui, entendeu? Essa metodologia que eu trabalho com estado de superconcentração da mente, né? Estados hipnoidal, que eu chamo, né? Com hipnose, e trabalhando sempre aqui, levando a pessoa para ela ter experiência no estado mental de funcionamento das ondas alfas, né? Que a gente chama da vacuidade mental, em que você tem um nível de concentração muito grande, em que você potencializa melhor o uso dos seus sentidos, né? Do seu aparelho sensório. Você tem um poder a mais de aprendizagem, e aqui não é assunto, eu tenho até um material preparado, né? As super aprendizagens, principalmente quem está estudando para concurso, para coisa, elas acontecem muito nesse estado de vacuidade mental, nas ondas alfa. A pessoa pode ser preparada para isso, ok? E aquela sequência que eu falei, né? Acreditar, né? Você acreditar, você ter a boa expectativa, você ter atenção concentrada, também atenção flutuante, focar, né? Lembrando lá das leis do Emile Coué, o impulso repetitivo, que é o treino, que eu tinha falado, a resposta fisiológica, que a resposta fisiológica seja moderada, né? Seja regulada, seja autorregulada pela própria pessoa, para ela não ser só uma resposta ansiosa. Lembrando que todas as respostas nossas, fisiológicas, ela tem um quê de emoção, porque a emoção faz parte da nossa vida, ela só não pode ser exagerada, a emoção negativa, né? E aí, ó, desdobra no comportamento, tá vendo? Ó, sempre o comportamento. Ok? Pessoal, eu fico por aqui. Um abraço aí para o pessoal, um abraço para meus amigos aí, encontrei um dia desses, da UFRN, de muitos anos atrás, né? Nós somos da época analógica. Um abraço para o Jean, para o Wilson e para o Iesus. Espero que eles assistam esse vídeo e façam a crítica, os caras são preparados.